Oi pessoal, tudo bem? Esse vídeo aqui de hoje vocês vão conhecer e muito bem o Palácio Nacional da Ajuda em Lisboa. Quem vai nos mostrar esse palácio, eu acredito que no vídeo mais comprido aqui desse canal, é o Dr. José Alberto Ribeiro, que é o diretor do palácio. Ele me recebeu no palácio no dia 8 de outubro de 2019, quando eu fui dar uma conferência lá sobre o Dom Pedro e a Dona Leopoldina. E ele mostrou todo o palácio, boa parte do palácio, e explicou sala por sala, peça por peça. Então é um passeio maravilhoso e único que vocês vão ter a oportunidade de assistir aqui no canal. Ele ficou bem grande, obviamente, então eu vou reduzir um pouco essa introdução. O rei Dom João V, em 1726, ele compra 3 quintas na região de Belém. Uma dessas quintas é a Quinta da Ajuda. Em 1755, acontece o terremoto de Lisboa, que boa parte da cidade vem abaixo no dia de Todos os Santos, com as pessoas nas igrejas. Então é um terremoto que abala totalmente a vida de Portugal, com a destruição e a morte de boa parte de Lisboa. Com isso, o rei Dom José I, ele fica apavorado em morar em palácios. E ele estava na região de Belém com a família quando tem o terremoto. E Belém foi mais ou menos poupada. Então ele resolve construir na Quinta da Ajuda a tal da Real Barraca. Ele não queria nenhuma construção de pedra por conta do trauma que foi as pedras caindo em cima das pessoas durante o terremoto. E aí a tal da Real Barraca era uma construção enorme de madeira, era um palácio de madeira e lona de tecido, aonde a corte ficava. A filha dele, Dona Maria I, junto com o tio, o marido, o Dom Pedro III, eles ficam em Queluz. Tá? Quando o pai morre, ela continua usando Queluz. Quando o príncipe regente assume o Dom João VI, né, o futuro Dom João VI, que ela enlouquece, e o Dom João VI assume, ele começa a procurar algum lugar para habitar. Ele ficava lá em Mafra. Mas em 1794, o que acontece? O palácio lá, a tal da Real Barraca na Ajuda, pega fogo por conta de um criado que acaba incendiando sem querer o palácio. E aí, em 1795, começa, por ordem do Dom João, futuro Dom João VI, a construção do Palácio da Ajuda. Em alvenaria, obviamente, e boa parte da época dele, o projeto ainda não está terminado esse palácio até hoje, mas grande parte foi idealizado na época dele, e várias sucessões de Braganças passaram por esse palácio e foram dando seus toques pessoais. Ele habita o palácio, é de lá que ele escreve para os portugueses dizendo que está indo para o Brasil. Depois esse palácio fica durante algum tempo desabitado por conta dele no Rio de Janeiro. O curioso é que a fachada dele lembra muito o palácio da Quinta da Boa Vista, São Cristóvão. E você tem vários acontecimentos da história portuguesa após Dom João VI acontecendo nesse local. Vocês vão ver a sala onde o Dom Miguel foi aclamado pelas cortes como rei de Portugal. Vocês vão ver a sala onde o Dom Pedro I, o nosso quarto de Portugal, vai jurar a Constituição como regente, né, da Maria II. Vocês vão ver várias coisas que aconteceram durante várias gerações dos Braganças e vão se deparar aí com quadros, peças, desde a Dona Amélia de Leuchtenberg até do Dom Pedro II, do Dom Pedro I e de várias outras pessoas aí nossos conhecidos, tá legal? Com vocês aí o Dr. José Alberto Ribeiro contando sobre esse maravilhoso palácio. E deu um pequeno probleminha no começo do vídeo, ele tá falando a respeito das coleções, de que ele foi recheado com o material que havia dos Bragança desde tempos anteriores, tá legal? Então deixo vocês com o Dr. José Alberto. Vai utilizando objetos que já faziam parte da família real, das coleções. Aqui temos estes bufetes que são portugueses e estas cadeiras portuguesas do século XVII também. São os triunfos dos deuses, estas tapeçarias de Bruxelas, mas depois as pinturas do teto temos uma alegoria referentes ainda ao príncipe Dom João como príncipe regente e do outro lado Dona Carlota Joaquina também como princesa regente. Estes panos são conhecidos como os panos de Tafra, que eu já vou contar um pouco mais a história destes panos.
Em cima temos sempre, em quase todas as salas, pinturas neoclássicas da primeira período do palácio, ao passo que depois o resto da decoração é uma decoração já de gosto Napoleão III, ao gosto da segunda metade do século XIX. Esta sala, que é a sala conhecida como a Sala Grande de Espera, era na realidade, no início das primeiras décadas do século XIX, a sala do dossel ou a sala do trono. A sala do dossel, porque havia aqui havia de certeza o dossel e o trono, e portanto Dom João VI esteve aqui, e é aqui também uma sala importante que Dom Pedro, quando jura a Carta Constitucional em nome da filha, já depois da vitória liberal em 1834, ele está muito doente e não tem coragem de ir subir as escadas do convento de São Bento nas Cortes. E, portanto, aqui era muito mais fácil ele chegar e jurou aqui, na sala, onde nós temos o que resta do período neoclássico. É esta pintura alegórica do Cirilo Volpemar Machado, onde vemos no centro a figura do Dom João como guerreiro e depois do lado esquerdo a Europa a despedir-se do rei e do outro lado a América, que aparece como um índio brasileiro a receber, a dar as boas-vindas ao príncipe regente. Neste momento, o que nós temos do ponto de vista decorativo são estas tapeçarias espanholas da Real Fábrica de Santa Bárbara de Madrid, que provavelmente foi uma oferta do Carlos III de Espanha ou a Dona Maria I à sobrinha ou à neta Carlota Joaquina, e que são feitas a partir de desenhos do Goya. As esculturas, temos algumas esculturas raríssimas, como é o caso destes dois bustos de um escultor português, são em cera, as duas, Dom João VI como Imperador Romano, Carlota Joaquina de Bourbon, a rainha, e depois, do outro lado, Dona Maria I, uma escultura bastante conhecida desta monarca. Aqui temos três consoles, mesas de encostar, com o monograma L&M, de Luís e Maria. São muito interessantes, elas são feitas de um fabricante português e que representa as três idades do homem. De um lado, um jovem, na frontão central da mesa, aqui um adulto e depois a outra, um homem já mais idoso. As esculturas que aqui estão são quase todas elas italianas, muito de gosto neoclássico, e que a Rainha Maria Pia encomendava e vai trazendo de algumas das suas viagens que realiza ao estrangeiro. A Rainha Maria Pia, desde que chega a Portugal em 1862, faz 13 viagens ao estrangeiro, passando sempre por Roma, indo sempre ou a Itália, nem sempre a Roma, mas à Itália, o seu país de origem, e comprando sempre muitos objetos. Esta sala, conhecida como a Salinha dos Cães, é uma sala também, é uma sala de passagem, é na realidade uma antecâmara, e nós temos aqui, por exemplo, se olharmos para o chão já é em parquet, e quase todo o palácio está em parquet, mas o palácio que são já as obras da Rainha a Maria Pia e do Rei Dom Luís, são parquets instalados na década de 60, parquets franceses e belgas, porque o palácio originalmente era todo ele em tábua corrida. Aqui nós vemos, por exemplo, isto está precisamente para que o público perceba, as obras da segunda metade do século XIX taparam um outro palácio com muita pintura mural e com muitas alegorias de gosto clássico, de gosto neoclássico, que nós temos aqui. Dona Maria Pia e Dom Luís, portanto, os últimos donos da casa, é aqui que vai nascer também, em 63 e em 65, Dom Carlos e Dom Afonso. Dom Carlos, que será, o infante Dom Carlos será o futuro rei Dom Carlos I, e o infante Dom Afonso, que vive aqui até 1910 com a mãe, quando saem depois para o exílio e a Rainha Maria Pia vai para a Itália. Nós entramos, portanto, estas são zonas públicas, e depois, ao entrarmos aqui no Torreão Sul, temos a sala do despacho do rei. A sala do despacho do rei, que é aqui que se passam vários episódios, como
o episódio do golpe de Estado de Saldanha, conhecido como a Saldanhada, em 1870, em que se afirma que a Rainha Maria Pia terá ficado muito... Ainda não há totalmente confirmação destas frases delas, mas que de facto terá ficado muito indignada com o Marquês de Saldanha, o Duque de Saldanha, que obriga o rei a depor o governo e a nomeá-lo como primeiro-ministro, e a rainha teria afirmado que se eu fosse rei amanhã mandava-o fuzilar, porque ele ousou, veio com militares para aqui e atiraram para dentro aqui do palácio, inclusivamente chegando a atingir algumas zonas, algumas paredes aqui desta sala. Aqui temos as tapeçarias mais antigas do palácio, são tapeçarias do Aubusson, do século XVII, e o mobiliário, este mobiliário da Sente é um mobiliário francês, restauração, e aqui temos sempre a figura, sabemos que estava aqui o busto de Dom Pedro V, porque procuramos sempre, através dos inventários que existem e através de aguarelas que a rainha encomendou sobre alguns interiores dos passos, saber como em 1889, 88-89, se encontrava o Paço da Ajuda. Esta cadeira, que é um trono, que não está aqui já há décadas, mas que nós vamos conseguir recuperar e trazer brevemente aqui para esta sala. A partir daqui, o rei Dom Luís, que nunca pensou que viria a ser rei, ele na realidade é o segundo filho do rei Dom Fernando e da rainha Dona Maria II, e o seu irmão era considerado, com quem se escrevia com o príncipe Alberto de Inglaterra e com a rainha Vitória, era considerado um homem superior intelectualmente e era a grande esperança da família real, e morre muito cedo. E ali temos aquele busto do Camels que representa o rei Dom Pedro V, foi casado com uma princesa alemã, Estefânia de Hohenzollern-Sigmaringen, do ramo católico da família alemã, que também ela morrerá muito cedo, e este homem que deixa cartas de correspondência trocada entre ele e o príncipe Alberto, a quem a rainha Vitória chamava o anjo, que ele era um anjo, e que, de facto, não chegou a viver aqui, veio aqui algumas vezes ao Palácio da Ajuda, ia muito visitar o Alexandre Herculano, que era bibliotecário da Biblioteca da Ajuda, com quem se trocava correspondência, trocava livros. Aliás, ele enviava livros aos deputados para eles se instruírem mais. Muito bom. Aqui nós entramos numa segunda parte do palácio, que são os aposentos privados. Nós hoje vemos um percurso com um percurso museológico, portanto, de passadeira, e há outros corredores, outras salas. Aqui uma referência ao Brasil, esta gravura colorida do desembarque da Dona Leopoldina no Rio de Janeiro, para casar com Dom Pedro, e depois temos também aqui, relacionado com o Brasil, uma aguarela raríssima do Montigny, da missão francesa, que representa esta acrópole, este templo à maneira romana, que é feito para a aclamação do rei Dom João VI no Brasil em 1816, como rei do Reino Unido, Brasil, Portugal, Brasil e Algarves. Podem ver atrás o morro do Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro, e este imaginário imperial que o Jacques-Louis David e em França tinham criado para o Napoleão, que cai em 1815, e vão recriar todo este imaginário nos trópicos. É uma cena muito interessante, e de onde faziam parte artistas como o Debré. Aliás, é o Debré que vai desenhar o manto de Dom João VI, que nós temos também no acervo do Palácio da Ajuda. Aqui entramos numa sala totalmente decorada à maneira do século XIX, da segunda metade do século XIX, que é a sala de música. E é uma sala de estar, ao contrário do que acontecia nos palácios do século XVIII. No século XIX,
há salas de estar à maneira de convivência das elites urbanas dessa altura, e é aqui que a família real se reúne com alguns dos seus próximos para tocar e para ouvirem música. Mais uma vez, aqui temos parquês que são importados, várias pinturas que pertenciam à coleção de pintura do rei Dom Luís, como é o caso, por exemplo, daquela pintura daquele senhor, aquela figura de negro, que é o António Moroni, um companheiro do Veronese, uma pintura italiana do século XVI. Esta é do Del Rivo, Dom João VI a cavalo, aqui em Lisboa. Tem a curiosidade de se ver ao fundo o aqueduto das Águas Livres, do tempo de Dom João V, que ainda hoje existe e pode ser visto na cidade. E aqui mais uma representação de Dom João VI, com a coroa de Portugal, Brasil e Algarves, que é feita no Rio de Janeiro, e o cetro com a esfera armilar, que é o símbolo a divisa pessoal do rei, e que ambas as peças fazem parte das coleções do Palácio Nacional da Ajuda, assim como algumas daquelas condecorações. Ainda relacionado com esta sala, destaque para um violoncelo, e vemos uma fotografia também do Dom Luís. O rei Dom Luís tocava violoncelo, tocava piano, todos os Braganças são melómanos e gostavam muito de música. A Rainha Maria Pia também tocava, e aqui temos representados os últimos Braganças. Dom Pedro V, o seu irmão Dom Luís, mais novo e depois mais velho, com os dois filhos ao lado, Dom Carlos e Dom Afonso. Dom Carlos, que será rei e que é assassinado a 1 de fevereiro de 1908 no Terreiro do Paço, juntamente com o seu filho mais velho, Duque de Bragança, e depois, em 1908 até 1910, fica Dom Manuel II como rei, e depois morrerá no exílio, sem descendentes, em Inglaterra. Na fotografia mais pequena vê-se Dom Carlos, em 1886, noivo da princesa Amélia de Orléans, filha do Conde de Paris, com quem vai casar, e que vai a festa de casamento, o copo de água, como é que vocês dizem? O banquete de casamento vai ser realizado aqui no Palácio da Ajuda. Vamos entrando mais nos apartamentos privados da família real. Este era a divisão do quarto do rei, ainda tem a pintura original muito bem marcada. Eu julgo que é muito provável que o Dom Pedro tenha ficado num destes quartos, aqui próximo, no resto do chão, porque o andar nobre ainda não estava totalmente preparado, portanto isto na altura do Primeiro Império do Brasil, e este quarto foi muito modificado, ele tinha diferentes divisões. Hoje em dia tem uma série de objetos que estão relacionados com o rei Dom Luís, ou peças de toilette, como estes vidros da Boémia. Aquele retrato é um retrato do seu filho Dom Carlos, pintado pelo Malhoa, com o trono atrás, a coroa e a mão em cima da Carta Constitucional. Aqui temos várias fotografias do rei Dom Luís com a irmã Dona Antónia, que casou com o príncipe alemão, com o resto da família e os filhos, com a rainha Dona Maria Pia, e a primeira imagem da Maria Pia de Saboia, filha do Vítor Emanuel, o rei que unificou a Itália, a primeira imagem que o rei terá visto desta princesa. Por cima do leito podem ver várias pinturas do século XVIII que representam alguns ascendentes de Bragança destas figuras. Nomeadamente Dom João V, atribuído ao Battoni, casado com Mariana da Áustria, e ao centro a filha Maria Bárbara de Bragança, que casou com o rei Fernando VI de Espanha. Em cima, Príncipe Dom José, que será o rei Dom José, e dois dos seus irmãos. Esta antecâmara, que neste momento tem este aspecto, o Paulo, quando voltar cá, já vai ver esta sala completamente modificada, e que vai ser dedicada precisamente às figuras desta família real que passaram por aqui na primeira metade do século XIX, e com algumas surpresas em relação ao Dom Pedro. Depois junto ao resto das imagens quando vier cá novamente. Esta sala é uma sala que está em restauro. Vamos começar agora
o restauro desta sala, era conhecida como Sala Azul. Toda a decoração é já com o arquiteto Joaquim Posidónio da Silva, com quem a Rainha Maria Pia trabalhou muito. Esta era a configuração da sala, era esta a aparência, com este borne, esta figura, esta escultura clássica, aqui junto a este grande arco que a Rainha Maria Pia manda fazer para ver a sala do lado, que é uma sala de utilização exclusivamente masculina, é a sala de fumo, onde os homens fumavam, mas a rainha assim poderia controlar tudo. É uma sala de estar, como uma sala de estar normal a um palácio do século XIX. A seda que existia já é uma seda que já era do século XX e de azul já não tinha nada, e quando começámos agora, há aqui umas esculturas dos príncipes que estão embrulhadas, que nós estamos nesta fase de transição, espero que até ao fim do ano concluirmos este trabalho, mas podem ver por baixo, por exemplo, quando se retirou as sedas, apareceram aquelas folhas de acante, aquelas pinturas neoclássicas, e apareceu uma outra coisa que nós guardamos, que deve ser do tempo de Dom Pedro, que era a indicação que esta sala era forrada de um papel dourado, um papel de parede dourado, portanto bem império. E nós descobrimos numa das zonas esse papel dourado que guardámos e está nos nossos arquivos. Quase todos os lustres que existem ou são Baccarat, ou são franceses, alguns ingleses também. E agora cá estamos na sala, aqui este armeiro com algumas espingardas do século XVII e XVIII que eram da coleção do rei Dom Luís. E aqui há um pormenor curioso, é que neste teto, que toda esta sala é decorada com madeiras de carvalho, o Dom Luís era marinheiro, e então ele não teria sido rei, seu irmão não teria seguido uma carreira naval, e então temos várias proas de vários navios a fazer essa alusão ao facto do rei ter sido marinheiro. Nesta parede podem ver, de um pintor português, várias pinturas da entrada na Barra do Tejo, uma vez a Torre do Belém muito bem, com a chegada da Rainha Maria Pia para casar com Dom Luís. Aliás, vê-se a bandeira portuguesa da altura, a bandeira monárquica, azul e branco, com a bandeira de Itália, com o escudo do Chaboia no centro. Esta sala é uma sala que foi já modificada no tempo do Dom Luís e da Rainha Dona Maria Pia e faz a divisão entre os aposentos do rei e os aposentos da rainha. Neste momento, por razões relacionadas com as obras que estão a decorrer na fachada poente para a conclusão do palácio, com um projeto do arquiteto João Carlos Santos, nós vemos aqui uma simulação do que vai ser e onde vai ser instalado o Tesouro Real, as peças do Palácio Nacional da Ajuda, de onde fazem parte também as joias, designadas joias da coroa, mas contamos até ao final do ano abrir estes aposentos que são muito interessantes, nomeadamente o quarto da rainha, que foi a única divisão que a rainha não alterou. O rei Dom Luís compra em Paris toda a decoração ao gosto de Napoleão III, na Casa Krieger, e a rainha nunca mexeu nessa divisão. Aqui já é uma alteração feita com este alabastro, que foi uma oferta do vice-rei do Egito, e é feito este jardim de inverno. As parras de uvas são vidro da Marinha Grande. Nós sabemos pelas memórias da época que nestas gaiolas, havia borboletas, havia pássaros. Aquela que é oferecida ao príncipe Dom Carlos, quando tem 6 anos, é a reprodução da fachada do Palácio de Mafra, e havia também aqui uma jaula que tinha um macaco, que os príncipes gostavam muito. Esta fonte é uma fonte de mármore de Carrara, uma fonte italiana, que tinha água, portanto temos que imaginar esta sala com muitos sons, e que há uma mesa no palácio, que tem um buraco no centro, que permitia, por vezes, as festas de aniversários dos príncipes, da rainha, que convidava muitas crianças novas para assistirem, dava doces a todos,
e mandava distribuir também doces às crianças pobres aqui do bairro da Ajuda. Vamos fazer agora, fazendo percorrer aqui o piso térreo. Algumas zonas estão fechadas precisamente destas obras. Vamos ver aqui a última grande encomenda da Rainha em 1897. Estamos perto dos aposentos da Rainha e a Rainha vai encomendar ao arquiteto Ventura Terra, que tinha feito a sua formação em Paris, vai encomendar uma capela privada. E é esta capela que ele vai desenhar. Este espaço foi aberto em 2015 e estão aqui instaladas algumas peças de referência da nossa coleção de arte sacra, que faziam parte da coleção de Dom Luís, uma peça de referência a este primitivo italiano, século XIV, XV, que é uma peça florentina, com a arma dos Pazzi, que são de Florença, e de outras famílias também, e que ou foi comprada por Dom Luís ou a própria Rainha, provavelmente trazia no seu dote. E depois uma referência à nossa pintura, à nossa coleção de pintura, é esta Santa Face do pintor El Greco, que é o único El Greco das coleções nacionais portuguesas e que foi comprado pelo rei Dom Luís. A capela é toda ela muito ao gosto do que o Ventura Terra fazia, usa muita madeira de carvalho, uma madeira mais clara. É o mesmo arquiteto que vai depois reformular, já no início do século XX, o Parlamento português, as Cortes, e o que ele vai, a pintura é do Veloso Salgado e sempre presente, como é muito frequente no Palácio da Ajuda, as armas de Portugal e as armas de Itália, a rainha sempre muito orgulhosa da sua ascendência, e temos este neo-medieval aqui construído, as portas com muito gosto, já Arts and Crafts, estas estrelas que são símbolos, são litanias, ligadas às litanias da Virgem, e todos os santos em marfim são italianos, de devoção da Rainha Maria Pia. E, portanto, é a capela privada da própria Rainha. Havia uma capela no projeto do Costa e Silva, no andar nobre, que chegou a ser usada para capela, mas que no final da monarquia já estava desmanchada. É o vestíbulo do palácio, ou seja, em dia de cerimónias era por aqui que se fazia a entrada. Nós temos aqui uma carruagem com as armas de Portugal, que foi uma oferta do Vítor Emanuel de Itália à sua filha, Maria Pia, e cá está sempre a representação, as armas de Itália, as armas do Reino de Portugal, do outro lado as armas de Saxe, porque a Dona Maria II casou e teve filhos com um príncipe de Saxe-Coburgo-Gotha, e deste lado a Casa de Bragança, o Ducado da Casa de Bragança. É aqui ainda hoje, e mesmo logo na Primeira República, o Palácio da Ajuda começa a ser utilizado também para cerimónias oficiais. Eu penso que, curiosamente, a primeira banquete que se realiza aqui já no tempo da Primeira República é em 1917 com um presidente brasileiro. Curiosamente, a implantação da República dá-se quando estava a decorrer uma visita de um presidente brasileiro em 1910. É aqui que o nosso Presidente da República espera o seu homólogo, monarca ou presidente, e faz o percurso até ao andar nobre, que são sobretudo salas de aparato, como já irão ver. Ainda no resto de chão vamos ver a sala de jantar, mas que é a sala de jantar privada da família real, não é a sala dos grandes jantares. Este é um quadro que nós recuperámos há pouco tempo, é do Nicolas Delairive, é de 1805, ainda antes do príncipe Dom João ir para o Brasil. Vamos entrar aqui na sala de jantar, que temos também à entrada estas duas vitrines com uma série de objetos relacionados com a mesa, quase tudo eles, tirando aqui este serviço, que é do tempo da Dona Maria II, Dona Maria da Glória, que nasce no Rio de Janeiro, são sobretudo peças adquiridas das mais variadas proveniências, francesas, italianas, como é o caso deste vidro
Murano, que a Rainha Maria Pia compra. Algumas peças são da Boémia, este é francês, este tabuleiro, e algumas a Rainha vai atualizando sempre o seu gosto em termos de compras, e até a arte nova vai chegar em finais do século XIX a muitas das aquisições da Rainha Dona Maria Pia. Esta obra da decoração deste interior é feita por um português, um dos mais conhecidos marceneiros, trabalhadores em madeira do século XIX, da segunda metade, que é o Leandro Braga, que vai aproveitar bocados de madeiras de antigos conventos e vai fazer esta sala para utilização exclusiva da família real. Portanto, é aqui atrás há umas salas de lavagem e de apoio às cozinhas que não estão neste momento abertas ao público e que nós queremos recuperar, uma sala de bilhar aqui ao lado e é de facto um sítio onde Dom Luís, Dona Maria Pia e os filhos e depois mais tarde os netos também recebem os seus mais privados e os nobres que estão ao serviço da corte, e temos aqui esta mesa que nós vamos mudando também com os menus. Temos estado a estudar também estes vários menus e as emendas que eram feitas. Neste momento os copos são Baccarat, os pratos são franceses, vamos mudando também de acordo com as épocas do ano. A prata que está sobre a mesa é a prata chamada Serviço da Casa Verrat, que é uma casa francesa, e que foi oferecida em 1862 por Vítor Emanuel de Itália à sua filha. O centro de mesa tem uma história muito particular, porque no final da monarquia a Rainha Maria Pia tem muitas dívidas e vai entregar, e contraía muitos empréstimos, vai entregar este centro e outras joias pessoais como garantia bancária. Entretanto, dá-se a implantação da República em 1910 e, uns anos depois, em 1913, já a Rainha tinha morrido, a Primeira República precisava de realizar dinheiro e faz um leilão com as joias da Rainha Maria Pia. Esta peça teve desaparecida há muitos anos, até que em 2015 apareceu em leilão e nós conseguimos comprar e a peça voltou novamente ao centro da mesa. Para a história do centro de mesa da coleção Verrat, que esteve 100 anos desaparecida, e quando apareceu no leilão, obviamente que o Zé tinha, agora estou eu a dar o resto da história, tinha até um determinado montante para poder readquirir e comprar, e no leilão, tu não estavas aqui, estou eu a contar, e no leilão, quando a peça atingiu um valor abaixo do que aquele que estava autorizado, o Zé, depois de ser adjudicada a um senhor, o Zé levantou-se e disse: o Estado exerce o seu direito de preferência. E, portanto, a peça foi automaticamente comprada para voltar para o seu lugar de origem, no Palácio da Ajuda, e foi um momento bonito e aplaudido, etc. E agora imaginem esta mesa sem esta peça e vejam agora com a peça. Nós temos a sorte de ter dois retratos da Dona Leopoldina, uma na biblioteca e outra aqui no Palácio. Esta também vai ter um destaque diferente aqui para a frente. Este é o rei Luís Filipe dos franceses, e depois temos aqui a irmã da Maria Pia de Saboia, que casou com o príncipe Napoleão, Dom Manuel II, último rei de Portugal, e o seu tio-avô Dom Pedro V, por sua morte aqui, que por sua morte Dom Luís sobe ao trono. Este é um príncipe italiano também, ligado à Casa de Saboia, e aqui temos a representação, o retrato da Dona Maria II, Dona Maria da Glória, rainha muito jovem, e embaixo com o seu marido Dom Fernando II, muito jovem, quando chega a Portugal. Então hoje, isto já é do tempo das armas de Itália em Portugal, é do tempo de Dona Maria Pia e do rei Dom Luís, Dom Carlos, aqui neste busto, e o rei que vive aqui permanentemente até à sua morte, agora tendo morrido em Cascais, é o rei Dom Luís. E essa rainha santa? Não, é uma escultura da República. E é aqui que o Dom Pedro II também teve, mais do que uma vez, nas suas visitas a Portugal,
veio ao Palácio da Ajuda e há referências da sua estadia. Aqui voltamos, esta é a chamada escadaria nobre, e temos no topo, mais uma vez, pintado o Ducado de Bragança, as armas de Saxe-Coburgo-Gotha, e do outro lado, as armas italianas e as armas de Portugal. No topo temos uma pintura alegórica, que é a glorificação da monarquia lusitana, e a escultura de monarca mais antigo que nós temos aqui no Palácio é esta escultura barroca de grande qualidade italiana, atribuída ao Domenico Parodi, do século XVIII, e que representa o rei Dom João V. Portanto, o grande construtor de Mafra, do Palácio de Mafra da Capela de São João Batista, em Lisboa, que é uma peça magnífica que também vale a pena visitar, porque essa Capela de São João Batista é uma miniatura do que era a Capela Real, que foi destruída com o terremoto, e essa capela toda, uma joia, toda em lápis lazuli e pedras semi-preciosas, foi montada em Roma para ser sagrada pelo Papa e foi desmontada para ser montada aqui novamente. Vamos ver se já está aberta a sala onde o Paulo vai fazer a conferência. Esta sala é uma sala que servia teve várias utilidades no tempo da monarquia. Por vezes, quando a sala da ceia, que é aqui atrás, a sala dos banquetes, estava muito cheia, esta sala usava também. No tempo de Dom Carlos e Dom Afonso foi ginásio dos príncipes, e foi usada, o teto é original, no tempo de Dom João VI, das pinturas, e esta pintura já foi uma pintura colocada aqui recentemente, que mandei restaurar e colocar aqui, que é uma pintura comprada em Roma e que é uma alegoria, é de 1870, ao casamento de Dona Beatriz de Portugal, filha de Dom Manuel I, com o Duque de Saboia, fazendo uma ligação já anterior à Casa Real Portuguesa e o Saboia. Aqui vamos mostrar hoje uma aquisição muito recente. É homenagem ao Paulo, então. É homenagem ao Paulo. É o presente de boas-vindas? Boas-vindas. Tem que ficar? Mas que fica cá. A antecâmara da sala chinesa, nós temos agora este biombo chinês, é um biombo do século XVIII, é uma peça raríssima e de excelente qualidade chinesa desse período, que sempre fez parte das coleções da família real no século XIX, e neste momento temos aqui estas duas figuras que vieram de uma exposição que nós tivemos no ano passado, dedicada às relações diplomáticas Portugal-Japão. Os portugueses foram os primeiros europeus a chegar ao Japão, em 1543, e estas peças foram uma oferta que a primeira embaixada do Japão, que vem ao Ocidente no século XIX, veio a Lisboa e oferece ao rei Dom Luís várias peças japonesas, de onde fazia parte esta armadura de guerreiro, que foi restaurada agora para esta exposição, e esta armadura, reparem, a sela em laca do cavalo, e a própria armadura e a própria máscara que o cavalo tem, tudo isto japonês. Aqui é uma sala oriental, embora na época se chamasse sala chinesa, por tudo o que era oriental. As pinturas são feitas por um pintor português, esta decoração oriental. Só uma pergunta, Alberto. Essa sala... É tudo japonês. De qual data? De 18. Porque São Cristóvão também tinha a sala chinesa de São Cristóvão. 18 e 19, várias destas peças, tirando os vidros pintados que são chineses, tudo o resto, o próprio lustre é feito com porcelana e mari, as peças de porcelana são de porcelana e mari,
tudo isto, tudo o resto é japonês do século XVIII e do século XIX. Aqui, para este lado, faz a divisão para os aposentos privados, já no tempo do rei Dom Luís, onde havia o ateliê de pintura, o quarto do rei quando o rei já está muito doente, no final da vida, a sua biblioteca privada, que são aposentos que neste momento estão fechados, decorrente da obra que referi, da instalação do Tesouro Real aqui no Palácio. Aqui há uma sucessão de salas até à Sala do Trono, que eram salas de aparato e que eram abertas só em ocasiões especiais. Aqui temos, sobretudo, temos mobiliário império e temos mobiliário francês claramente de gosto romântico, de gosto de Napoleão III, alguma pintura de autores portugueses e outras são pinturas italianas. Esta é uma peça que esteve agora em Itália numa exposição em Turim. Aliás, a tampa representa a cidade de Turim, de onde era originária a Rainha Maria Pia, e dentro está um livro com várias pinturas relacionadas com Itália, são aguarelas. O chão, todo ele em parquet, e aqui temos a pintura neoclássica, tudo é reformulado já no tempo da Rainha Dona Maria II. E vou começar pelo retrato da rainha, que dá o nome ao... Este retrato é feito em 1883, perdão. A rainha estava nos seus 30 anos, não tinha dinheiro para fazer este retrato, que foi pintado por um retratista muito famoso parisiense, o Carolus Duran, que veio a Portugal pago pela Duquesa de Palmela, que oferece este retrato à Rainha Dona Maria Pia, com os seus cabelos ruivos, loiro veneziano, como era dito na altura, e a rainha faz representar com as cores da monarquia portuguesa, que ela chamava vestida com a farda, o branco e o azul, e sem joias nem diademas, numa altura em que ela era acusada de gastar muito dinheiro. Em termos de pinturas, há também de destacar os retratos, as paisagens onde se vê representado o castelo de Sigmaringen, que pertencia aos Hohenzollern, à mulher à infanta Dona Antónia, irmã de Dom Luís, e cuja cunhada casou com Dom Pedro V, e ali daquele lado o castelo dos Hohenzollern, também muito próximo de Sigmaringen. A mesa central é uma mesa de pedras duras florentina, italiana, e depois temos este mobiliário de assento, aquele canapé e estas cadeiras de braço, estes fauteuils, que são muito interessantes, são conhecidos, eles serão italianos, de finais do século XVIII, e são conhecidos como a mobília da nau, porque eles terão ido com a família real para o Brasil, terão ido na nau de Dom João VI e voltaram depois para Portugal. É do mobiliário de assento mais famoso aqui da coleção do Palácio. Juntamente com esta mesa, que é uma mesa de pedras duras, com lápis lazuli, jade, vários tipos de pedras que aqui estão nesta reconstituição de uma alegoria, de uma ruína clássica, e é uma oferta do Carlos III de Espanha, que foi rei de Nápoles, e que, aqui vemos, Carlos III, só há mais 6 mesas iguais a estas, que estão no Palácio do Prado, em Madrid, terá sido uma oferta à sua família portuguesa, ou à Dona Maria I, sua sobrinha, com quem se correspondia, ou à neta Carlota Joaquina. Em cima a representação do Dom Luís como rei, com o seu manto, a coroa e as ordens, as principais ordens portuguesas. Nesta próxima sala temos uma figura muito interessante, chamada a Salinha Verde, e temos uma representação do imperador do Brasil, do segundo imperador do Brasil, Dom Pedro II, muito interessante porque ele aqui é representado muito novo, o retrato é do Grumolf,
Normalmente o imperador é representado de bárbaras brancas, já mais velho, e aqui com a coroa imperial em cima é uma figura de facto muito interessante. E aqui temos também uma das joias da nossa coleção de pintura, é esta figura que é um retrato do Géricault. Aqui temos a Sala das Senhoras do Corpo Diplomático. Era aqui que, em dias de cerimónias oficiais, as damas dos diplomatas esperavam para ser recebidas na Sala do Trono, e destaque para 3 grandes tapeçarias que são também peças, são de desenho de Van Loo, de 1775, e da manufatura Gobelin. São peças de excelente qualidade, e aqui podemos ver os retratos de Dom Pedro V, a partir de cópias feitas, encomendadas para a Rainha Vitória, do seu parente, do seu primo, que foi rei de Portugal, irmão mais velho de Dom Luís, que morre muito cedo, e da sua mulher, Dona Estefânia da Hohenzollern, que também morre muito cedo, morre 14 meses depois de chegar a Portugal. Há de facto uma coincidência de mortes sempre muito cedo na família dos Bragança. Aqui temos a Sala do Corpo Diplomático, onde estão, mais uma vez, estas pinturas de gosto pompeiano, de gosto neoclássico, o que significa que na década de 20, portanto ainda no tempo de Dom João VI, já estava elevada esta parte do palácio. O que hoje temos aqui representado são 2 esculturas aqui da Rainha Maria Pia, de um escultor italiano, e do outro lado o seu marido Dom Luís, retratado, esculpido por um francês que teve em Portugal durante algum tempo, o Anatole Camels, que é o mesmo que faz a escultura do Dom Pedro, que está no Porto, na Avenida dos Aliados. Aqui temos um conjunto, o resto do conjunto das tapeçarias bastante famosas, chamadas as tapeçarias do Stávora. Elas são chinesas do século XVII e estão representadas com as armas do Stávora, com a coroa de marquês. Quando os Stávora caíram em desgraça, todos os seus bens foram confiscados e foram muitos deles inseridos na família real, na Casa Real. E então o que nós temos é as armas da Casa Valença, uma casa também aparentada com a Casa Real, que vai colocar estas armas por cima, mas ali temos em pleno como eram as tapeçarias na sua versão original. Também as cadeiras são Luís XVI, a escultura que temos em cima daquela mesa florentina de pedras duras é a Venda dos Cupidos e é uma porcelana de Capodimonte. Do pintor Sequeira, temos nesta antecâmara da Sala do Trono a famosa pintura do rei Dom João VI, em que o rei, ali com várias das condecorações, aquela grande ordem da Tosão de Ouro, toda em pedras preciosas que fazem parte da nossa coleção, e ao fundo vê-se o Palácio da Ajuda imaginado como se tivesse sido concluído, com a fachada principal voltada para o rio, com aquela grande escadaria que nunca chegou a ser concluído, ele aqui como príncipe regente, a apontar para uma série de documentos e de plantas de arquitetura que ele estava a mandar fazer na cidade, e com o busto da mãe, porque a mãe de facto era a rainha de Portugal. E chegámos à Sala do Trono. Os tronos são do século XVIII, são do reinado de Dom João V, e esta decoração toda já é uma decoração do século XIX, já com intervenções no reinado de Dom Luís, para aqui é que se davam as principais cerimónias. O beijamão ou os cumprimentos à família real são feitos aqui. O beijamão só até Dom Pedro V, porque Dom Pedro V aboliu o beijamão, a partir daí são só cumprimentos. E há um pormenor interessante: quando há cumprimentos à família real, os monarcas, como eram monarcas constitucionais, já não se sentavam no trono, estão sempre em pé a cumprimentar, e o que nós temos é uma grande, vamos passar para este lado,
é que temos uma sucessão de salas, vamos ver depois por aqui, até à sala dos embaixadores, que em dias de grande cerimónia todas estavam abertas. Era a sala de baile, era uma sala que tinha no tempo da Rainha Maria Pia tinha uma configuração completamente diferente, e do Rei Dom Luís. Em 2013, quando foi feito o restauro desta sala, a opção foi deixar à vista a decoração. A sala sempre se chamou Sala Dom João VI, a decoração no tempo do Rei Dom João VI, que tem este grande mural, que é uma alegoria ao regresso do Rei Dom João VI do Brasil. A pintura é de 1825 e temos representado Dom João, Maria Francisca Benedita, atrás, a tia, que veio a falecer neste palácio, Carlota Joaquina, Dom Miguel, depois Maria Teresa, o infante Dom Sebastião e as outras infantas que vieram todas do Brasil para Portugal. E temos uma alegoria, é o Tejo, a cidade de Lisboa e o Tejo a receberem o monarca. Os deuses do Olimpo a assistir a esta cena. Hoje em dia de cerimónias oficiais, o nosso Presidente da República faz os cumprimentos juntamente com o outro Presidente ou com o outro Chefe de Estado, mais correto dizer, naquela sala, e as pessoas aguardam aqui antes de irem para a sala dos banquetes ou a sala da ceia. Vamos ver agora uma sala que reabriu este verão e que esteve fechada para restauro, que é a sala Dom João IV. É uma sala de cerca de 1823, portanto ainda reinado Dom João VI. Como podemos ver, estas alegorias são sempre o teto, é o gênio de Portugal a afastar, a partir de desenhos do Sequeira, a afastar os espanhóis. É um anjo um putti que parte as grilhetas da dominação espanhola, e naquele grande painel central é a figura do Dom João VI, no 1 de dezembro de 1640. Ou seja, é sempre a questão do triunfo da Casa de Bragança, da glorificação ou da figura do Dom João, ou de figuras da dinastia de Bragança, como é o caso desta sala, que estava em muito mau estado de conservação. Aliás, não se conseguia ver as peças, e reabriu há cerca de 2 meses, depois de um restauro de mais de 1 ano e meio. Ainda temos aqui a sala. Portanto, toda esta zona do Palácio abria para grandes cerimónias oficiais. Neste momento, a sala dos embaixadores tem umas peças de escultura de um designer contemporâneo português, o Valentim Quaresma, e que é, de facto, a sala será provavelmente, o chão já é de finais do século XIX, mas a sala ainda será reinado de Dom João, com uma série de alegorias, e inclusivamente há uma das referências, há uma das pinturas que tem a referência ao nascimento do rei, no dia 13 de maio, e sempre foi uma sala de representação, uma sala de poder ou uma sala de representação, pois muitas vezes era aqui que os embaixadores ofereciam as suas credenciais ao monarca, e ainda hoje tem esse papel, porque é nesta sala que cada governo toma posse, cada novo governo eleito toma posse oficialmente nesta sala. E vamos ver a Galeria Beauharnais e a Sala da Ceia. Estão representados vários membros da família da segunda Imperatriz do Brasil, que fazem parte das coleções do Palácio Imperial. Várias destas pinturas, não só dos Beauharnais, como também da família. O Napoleão III foi padrinho de um dos príncipes portugueses, os pais da Dona Amélia Leuchtenberg e a filha da Dona Amélia com Dom Pedro I do Brasil, a Princesa Maria Amélia, que vem a morrer muito jovem, com 24 anos, na Madeira. Até estudar o palácio, esta pintura tinha
uma tabela do século XIX a dizer que era a Imperatriz do Brasil. Entretanto, já vimos gravuras, e a Cláudia já viu gravuras, que dizem que não, mas de facto, no século XIX, a estela dizia que era a Imperatriz do Brasil. Era a Rainha da Suécia, a irmã da Imperatriz, a quem ela vai dar muitas das joias que estão hoje na coroa real da Suécia. Esta, a que casou com o príncipe Hohenzollern, a Eugénia. Aqui a Quilina. Eram todos muito bonitos. E aqui, por morte do primeiro marido da Dona Maria II, o Duque de Leuchtenberg. Este virá a ser o segundo Duque e que casa com a princesa Romanov. Maria. Aqui é o Dom Luís e aqui o Napoleão III, e cá está a Clotilde, irmã da Maria Pia, que casa com o herdeiro da família Bonaparte. Portanto, é dela que descendem. Cá está as armas napoleónicas e as armas de Itália. Esta é uma sala muito interessante, também do ponto de vista histórico. A pintura ainda é a pintura original, no tempo de Dom João VI. Aliás, aparece ali um pequeno anjo que diz: na história não tens par. São tudo referências à figura do Dom João VI. Por erro está ali que ele nasceu a 13 de maio, mas tem ali o signo de Gêmeos, portanto que não corresponderá. Mas toda esta pintura esta sala faria parte dos aposentos, daquilo que estaria destinado aos aposentos da Carlota Joaquina, que nunca aconteceu, e é nesta sala que Dom Miguel é jurado rei de Portugal, portanto, pelos 3 Estados. É esta sala que depois também vai servir, já no tempo de Dom Luís, sempre como sala de grandes banquetes, tendo esta decoração sido feita já também no reinado de Dom Luís, e sempre que havia um banquete oficial, era aqui que era realizado. É aqui que é feito o banquete de casamento do príncipe Dom Carlos e da princesa Dona Amélia, e é aqui também que se vão realizar, já no reinado de Dom Carlos e no reinado de Dom Manuel II, os grandes banquetes de Estado até ao final da monarquia. A partir da Primeira República, portanto, temos à entrada, por cima, aquela galeria onde os músicos tocavam. Ainda hoje, uma banda da Guarda Nacional Republicana toca naquele local em dias de banquetes oficiais, uma vez que esta sala continua a ser usada para dias de banquetes oficiais. Aliás, ela faz parte do percurso de visita do Palácio, qualquer pessoa pode vê-la, mas a utilização é exclusiva do Sr. Presidente da República. A mesa presidencial é ali no topo e é outra, obviamente, tem outra decoração, tem outro serviço que vem à mesa, e as cadeiras, estas sim são originais. Nós chamamos-lhe as cadeiras Eduardo VII, porque elas foram feitas em 1903 para a visita do Príncipe de Inglaterra, Eduardo VII. Rei, na altura já rei de Inglaterra.